Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Bruno Chimarelli e hoje nós vamos falar sobre o banco BMG. É interessante que o banco passou a pagar um excelente dividend yield e algumas notícias, especialmente recentes, afirma a posição sólida do banco. Até mesmo quem diz isso é a própria agência de classificação, a Moody's, que fala que a instituição bancária está com uma boa solidez financeira, além também da própria venda, da sua unidade de seguros para o banco da Ecoval. Isso fez com que trouxesse bastante dinheiro para o caixa da empresa e até mesmo a questão de pagamentos futuros de dividendos. Então vamos dar uma olhada aqui um pouco mais nos dados do Banco BMG. Quando a gente observa ele, a gente consegue perceber que há realmente um desconto. Hoje é um dos bancos mais descontados que nós temos aqui na bolsa. Também podemos falar sobre o seu PL. Você vai recuperar aquilo que você investiu no banco em aproximadamente 5 anos e meio a 6 anos. Teve uma excelente valorização de 81% e está cotado a R$ 3,91. Quando a gente observa os grandes pagadores de dividendos do próprio índice, o Ibovespa, a gente consegue ter uma noção aqui até que interessante sobre as perspectivas do banco e como que a gente pode assim colocá-lo, vamos colocar assim, num ranking, de boas pagadoras de dividendos. Então a gente pode observar que hoje o banco está com 13,4 de dividendo. É claro que isso daqui é passado, não é garantia de futuro, mas quando a gente posiciona ele dentro do índice de pagadores de dividendos no nosso IBOV, a gente pode perceber que a Petro está em primeira nos últimos 12 meses, com 20%. Depois vem a Bradespar, depois vem a Goal 4, a holding, da própria Gerdau, depois vem a CSN. O Banco BMG entraria mais ou menos, olha, aqui no meio, né? Então, o Banco BMG apresentando aí uma boa perspectiva de dividendos também. Depois termina com Vale, Taesa, CPFL, CEMIG e CSN Mineração. Outra coisa também interessante da gente observar aqui no Banco BMG é que nesses últimos dias, vamos colocar no último mês, subiu cerca de 6%. Quando a gente vê o que aconteceu neste ano de 2024, um certo zigue-zague, alguns momentos interessantes aqui de entrada, especialmente tocando alguns pisos, mas depois voltou a subir. Havia um temor aqui nesse cenário em relação à própria saúde financeira do banco, mais ou menos aqui no primeiro, virada para segundo tri, e aqui o banco mostrou uma boa taxa de recuperação, crescimento, saúde financeira, entre outras coisas. Se você observar e quiser resumir toda a saúde financeira do banco, são dois índices. O primeiro é Basileia e o outro é imobilização. Então você pode fazer o seguinte, eu recomendo que você faça BMG, você digita o nome da instituição e você coloca assim, olha, Basileia. Basicamente, a Basileia ela corresponde à questão da saúde financeira do banco, ou seja, do dinheiro que ela toma dos seus clientes, o quanto ela é capaz de honrar. O Banco Central coloca uma Basileia de no mínimo 11% como saudável. E a gente observa aqui que o Banco BMG tem um índice de Basileia de aproximadamente 12,3. Olha só que interessante, né? Aqui ainda está no amarelinho, a partir de 14 mais ou menos já entra no verdinho, mas pelo menos já é um bom índice de Basileia. E na questão do imobilizado, tá vendo? Tem um índice até que interessante, já no verdinho, 43%. Se você quiser saber um pouco mais sobre isso, Basileia e também imobilizado, o próprio site aqui ele traz um histórico. Veja que ao longo aqui dos anos, olha, a Basileia do banco se manteve estável, foi até um pouco melhor num passado recente, 2021 foi 14%, pós IPO passou a 13,5%, 12,8%, 12,3%. E o imobilização foi subindo também gradativamente. Mas olha lá, só para ficar um pouco mais claro, o índice de Basileia determina a relação entre o capital próprio da instituição e o capital de terceiro, ou seja, aquilo que o banco tem para ele versus aquilo que ele tem do cliente, tá? Por exemplo, se um banco possui um índice de Basileia de 20%, significa que para cada R$ 100 emprestado, o banco tem um patrimônio de 20 para poder honrar. Então é sempre o banco age na contraparte. Então se ela pegou emprestado dos seus clientes para aplicações
de spread do próprio banco, né, ela tem que ter pelo menos aqui, olha, um excelente índice, né, 20% ou R$ 20 em patrimônio, né, basicamente, né, em dinheiro. E o índice de imobilização é bem parecido, né, ou seja, ó, aqui fala, quanto mais reduzido for o índice de imobilização, maior agilidade o banco terá para usar o seu próprio capital a fim de honrar os seus compromissos. Por exemplo, se um banco possui um índice de imobilização de 30%, significa que para cada R$ 100 em patrimônio, R$ 30 estão investidos em bens que não possuem uma liquidez imediata, ou seja, imobilizado em imóveis, veículos ou materiais. Aqui até fala, né, olha, o índice máximo exigido pelo Banco Central é de 50%, ou seja, ele não pode ter mais de 50% em imobilizado, ele tem que ter liquidez imediata para poder honrar o dinheiro dos seus contribuintes ou dos seus correntistas, né? E aqui também fala que o índice de Basileia mínimo aceitável aqui, né, do Banco Central é de 11% e o BMG está com mais de 12%. Então a gente pode até entender que, em relação numérica, a saúde do banco está até interessante. Falando agora sobre a posição dos controladores, que é outra coisa muito importante que a gente tem que observar. Eu quero saber o que os controladores estão fazendo com as suas ações, especialmente no Banco BMG, que é uma família, né, a família Guimarães, praticamente é dona aí, né, da própria instituição. Para isso, eu vou vir aqui no meu site Fundamentos, vou digitar aqui BMGB4, Banco BMG, e para a gente saber o que os controladores, as pessoas lá de dentro que comandam o banco, estão fazendo, você vem em dados históricos e insider. Insider significa movimentos de dentro da própria instituição. E olha só que interessante, isso daqui eu gostei, achei até importante. Olha. Veja que são poucas as movimentações que, olha só, os administradores, a diretoria, os conselheiros, entre outros, têm feito. Olha. Veja que nos últimos 10 meses, olha lá, ó, eles praticamente não têm feito nada. E no mês 12, né, na virada do ano ali, eles compraram quase 1 milhão de ações, correspondendo a um valor de R$ 2.500.000. Eles compraram a R$ 3,22. Estão com um pouquinho de prejuízo, porque a cotação agora está por volta dos 3,11, né? Mas nada tão alarmante assim. Só que eles compraram bastante, ó, e não se desfizeram. Outra coisa também importante, olha, que passa bastante tempo até o seu IPO, e olha lá, olha, venderam um pouquinho, 35 mil e 57 mil ações a 2,49. Esses podem até ter se arrependido, porque pegou aquela alta que chegou até R$ 4 e pouco, né? Pois é. Então, aqui um ponto interessante. Se os controladores não estão vendendo, né, ou seja, se eles não estão despejando as suas ações a mercado, significa que eles acreditam no potencial da própria instituição. Inclusive, somando isso com as notícias de venda, venda de maquininha, venda da seguradora, entre outras coisas, né? Acordos do FGTS, isso soma bastante aí para o banco. Outra coisa também que eu gosto de olhar é isso daqui. Olha, eu entro aqui no Invest Site e quero olhar a questão de aluguel das ações. BMG B4, vou colocar aqui o ticker. Por que é importante a gente avaliar o aluguel das ações? Porque quanto mais ações alugadas, mais a força de venda atua, derrubando o papel para baixo. Então, se eu vier aqui, olha, do lado, e vir ações posição, eu consigo saber se está aumentando muito a quantidade de ações alugadas. Vou vir aqui embaixo, olha lá. Veja que teve alguns períodos de solavanco aqui de ações alugadas, né? Alguns contratos vencidos. Mas olha lá, ó, é zero ponto nada praticamente. Ou seja, o que a gente pode definir? Que praticamente o banco BMG ele corre livre, leve e solto do efeito especulativo de ações alugadas. Ou seja, as pessoas não estão alugando as suas ações para que seja mecanismo de venda descoberto, o que empurra o preço para baixo. Aqui ela está tranquila para poder voar aí bons voos, né? Isso até fica evidente que durante o começo do ano de 2024 para cá, a ação subiu cerca de 90%, o que corrobora aqui com esta tese. Outra coisa também que a gente junta a essa tese é a questão do seu valor intrínseco, ou seja, será que do ponto de vista fundamentalista o Banco BMG está num bom preço, com um bom preço de entrada, ou não? Ainda eu preciso esperar ele cair um pouco mais. Para isso, a gente usa aqui o nosso painel inteligente, que eu vou deixar o link aí tanto na descrição quanto nos comentários. E se eu fosse você, eu
comprava logo, porque por enquanto é vitalício, mas logo logo vai passar a ser assinatura. E está com um desconto excelente aí para vocês. Você paga uma vez só, é um valor bem pequenininho, bem ilusório, e você tem acesso vitalício. Depois ele entra no plano assinatura. Aqui também eu vou deixar um precinho bem camarada. Muito bem, então aqui eu vou pegar no ticker e vou digitar aqui o ticker da ação, BMGB4, vou dar um Enter e quero saber se está caro ou se está barato. Olha só, para Benjamin Graham, aquele que escreveu O Investidor Inteligente, está barata. Por quê? Porque você tem um desconto no próprio preço sobre valor patrimonial e no PL, um bom dividendo, cotação em 3,91. Só que para Greenblatt, ainda para ele não compensa. Por quê? Porque você tem um retorno ainda abaixo daqueles 2 dígitos. Na verdade, ele faz um ranqueamento entre EV, EBITDA, que seria o Enterprise Value pelo lucro operacional, e também o ROIC, né, que seria basicamente uma rentabilidade aí do próprio banco. Para ele não compensa, porque o valor da empresa versus o seu lucro ainda não está tão assim atraente. Mas se você quiser ter acesso a outras ações que são consenso dos dois, é bem simples. Ó. Você vem aqui em filtros, pega somente as baratas de Graham e também somente as baratas de Greenblatt. Você pode usar aqui o filtro inteligente, que é muito bom, pelo menos 50 mil de negociação. Também você pode aplicar filtro de dividendo, pagando pelo menos 5% de dividendos. E pronto, olha lá. Agora você tem aqui acesso a uma lista de ações boas e baratas para poder investir com boa capacidade de rentabilidade e também excelente margens aí de dividendos, ok? Vou deixar o link na descrição e também nos comentários desse painel, junto com uma novidade aí nos links, tá bom? Pessoal, se você gostou, não esquece de deixar aquele like, se inscrever no nosso canal e compartilhar o conteúdo. Até mais, tchau, tchau!